Lá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Aqui quem vos fala é o professor Alessandro. Em primeiro lugar, claro, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de preparar esse vídeo, o primeiro, tá? Para você aí de Pernambuco, você aí que vai fazer a prova do concurso, né, para a Guarda Municipal de Olinda, Pernambuco. Gente, um abraço aí para vocês que sempre me prestigiam em outros concursos aqui, né? Então, graças a Deus aí vocês prestigiam muito meu trabalho e por isso, eu preparei um vídeo aqui para ajudar você. Você que vai fazer a prova desse concurso. Porventura, você que ainda não conhece a banca Instituto Consulpan. Então, no vídeo de hoje, preste muita atenção que eu vou falar do estilo da prova discursiva. O que você vai ter que enfrentar pela frente. Tá? Vou lhe apresentar algumas estruturas coringas que estarão no meu e-book específico com um preço bem democrático. Apenas R$20. Aí, se você tiver interesse, o meu número está na tela, aí entre em contato comigo, adquira, certo? Que vai lhe ajudar, tá, gente? Então, veja bem, fique ciente, eu vou apresentar aqui e falar dessa grade de correção que a banca utiliza, que é a mesma da banca FUMARC, que é a mesma da banca Instituto Consulplan, ok? E tem estruturas coringas muito bem avaliadas, tá? Criadas por mim, por essas bancas, ou seja, então já sei aquilo que você vai ter que fazer, certo? Então, na aula de hoje, no vídeo de hoje, preste muita atenção no que eu vou explicar para vocês sobre a prova discursiva. De quebra, eu vou colocar aqui análise de alguns temas, né, que a banca já cobrou e muita coisa para você. Quero pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, que você se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário e a sua sugestão. Então, aproveite esse vídeo e assista até o final. Esse é o roteiro que nós vamos seguir nesse nosso primeiro vídeo, certo? Vamos ter outros, com certeza. Ok, eu reitero aí, gente, você que, por exemplo, quer ver vídeo sobre a prova de português dessa banca, eu tenho uma playlist que eu adicionei recentemente, que eu comento uma série de provas dessa banca aqui. Inclusive tem lá provas que foram aplicadas para a Guarda Municipal. Não tinha até então prova discursiva, né? Então nesse caso você vai ter. Mas se você quer saber qual é o estilo da prova de português dessa banca, o que ela costuma cobrar, assista, tá? Então, playlist em uma série de 7 vídeos. Eu ainda vou acrescentar, claro, outros vídeos para ajudar você na prova de português. Na prova de redação, certo? Eu vou seguir esse roteiro aqui, gente. Eu vou falar sobre a questão da prova discursiva, né? Reitero aqui, certo? Com base aqui no edital, destacar alguns aspectos do edital. Você já vai conhecer qual é o estilo da banca, o que você mais ou menos vai ter que fazer, que tipo de redação, e eu já vou deixar aqui, tá, um exemplo de estruturas coringas minhas que já foram utilizadas em bancas que utilizam a mesma grade de correção da banca Instituto Consulpan e elas têm tido notas altas, tá? Aí olha só, esse material aqui vai fazer parte do meu e-book. Você que porventura já tiver interesse, entra aqui em contato comigo. O que vai ter nesse e-book, gente? Vai ter esse material aqui, vai ter mais estruturas coringas, temas prováveis que a banca pode cobrar de acordo com o edital, tá? Textos prontos, seja discursivos, seja expositivos, dissertativos expositivos, seja dissertativos argumentativos. Vai ter uma série sobre a dissertação argumentativa, conceito de tese, argumentação, exemplos de argumentações, os parágrafos argumentativos ideais, parágrafos de desenvolvimento, para você saber como aquilo que você vai ter que fazer no desenvolvimento, né, de fatos, informações, opiniões, para você tirar uma nota alta nessa banca. É muito importante que você saiba disso. Estruturas coringas, frases coringas, repertórios coringas, para ajudar você. Aqui, quando eu falo repertório, não entenda como se fosse a prova do Enem, não é isso. Entenda aqui a fundamentação, a abordagem do tema que você vai ter que fazer, claro, e aí você vai ter que utilizar informações que não sejam previsíveis. Já eu te explico com base na grade de correção dessa banca. Então tem muita coisa boa nesse e-book, certo? Se você tiver interesse, entre em contato comigo, já adquira aqui apenas R$20. Caso você queira também correção, eu tenho plano individual R$15, eu tenho plano de 3 correções R$30 e eu tenho plano de 7 correções por R$100. Professor, o senhor corrige de acordo com a grade da banca? Isso. O senhor só corrige e manda pra gente? Acabou? Não.
eu vou fazer uma correção, você vai receber o material em PDF com os apontamentos da banca, tá? Eu explico e tiro dúvidas como uma mentoria, tá? Esse tipo de correção, graças a Deus, também que eu tenho feito, né, para as pessoas que me procuram, e graças a Deus nós estamos tendo muito êxito. Então faça parte desse time de vitoriosos, entre em contato comigo aqui, já diga, professor, eu tenho interesse no e-book, é só R$20, e caso você queira correção, tá aí os planos, estão aí os planos, não é obrigado, tá? Caso você queira. Só reitero para você também se inscrever no meu canal, tá? Deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Quer saber mais, quer conhecer os resultados daqueles que estudam comigo, vai lá no meu perfil no Instagram, veja lá os resultados, vitórias, notas altas em diferentes concursos, gente, vitórias em recursos, graças a Deus, acertos de temas, enfim, tá? Inclusive nesse e-book você vai encontrar também temas que a banca pode cobrar no estilo dela e muita coisa, ok, gente? Então olha só, antes de eu falar aqui sobre a prova discursiva, certo? É muito importante que você assista esse vídeo até o final. É muito importante que você saiba o que você vai ter que fazer, ok? Aí, é claro que eu não vou ficar só nessa teoria, eu já vou lhe mostrar mais ou menos o tipo de texto que você vai ter que fazer para tirar uma nota alta no concurso promovido pela banca Instituto Consulpan. Aí olha só, eu tenho aqui esses 2 vídeos aqui no meu canal no YouTube, você pode procurar. Veja aí, certo? Perdão. E você vai ter lá, essa estrutura coringa já foi usada e aprovada. E essa outra aqui, olha, de 19,40, eu ganhei um recurso. Fiz o vídeo aqui, até então ela valia 19,40 de 20. Ganhei mais 0,20 centésimos. Então, essas 2 estruturas aqui, gente, são estruturas de bancas diferentes da Instituto Consulpan, só que utilizam a mesma grade de correção da banca Instituto Consulpan, certo? Essa aqui, é do Instituto Consulplan. Eu vou até colocar aqui o nome aqui, tá? Instituto Consulplan, que vai utilizar, tá? Então a grade de correção dessa banca aqui vai ser utilizada por esse concurso aqui, aí para a Guarda Municipal da Prefeitura de Olinda, aqui do Instituto Consulpan, tá, gente? Então as bancas utilizam o mesmo modus operandi. É muito importante que você saiba o que você vai ter que fazer. Assista, tem muito mais outros vídeos meus sobre dicas de redação, é importante que você prestigie, certo? Então a prova discursiva, você vai ter que escrever no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, tá? Apareceu a prova de redação. Eu acredito que muitos de vocês estão desesperados. Quem sabe até não esperavam. Poxa, mas os outros concursos não teve redação, não tiveram, e nós vamos ter. Agora não tem jeito, cara, a tendência é essa. E aí eu já digo para você, professor, eu tenho dificuldade, eu não consigo, tá? Eu estou me preparando para as outras coisas. Agora, para a redação, você tem que se preparar, não tem jeito, tá? Para você ter o mínimo, realmente 50%. E outra coisa, é importante que você treine, que você estude para a redação, para a prova discursiva, porque hoje o nível de produção é um pouquinho alto, independente do concurso, tá? Então, exemplo aí que eu tenho concursos, acompanhado concursos com meus alunos de nível médio, então a nota tem sido muito alta justamente por eles utilizarem uma estrutura, um modelo de texto que mais ou menos é aquilo que o avaliador vai querer, os avaliadores. Então as estruturas coringas que você vai ter no meu material, você já tem, tá? Eu já te explico, professor, o que é uma estrutura coringa. Eu já te mostro, mas eu te digo, já é quase que um texto, mais do que um esqueleto de texto montado para você, e que ele já tem mais ou menos isso aqui de linhas. E o trabalho que você vai ter que fazer qual é? É igual do rapaz que tirou essa nota alta aqui. Tá feliz da vida agora. Qual foi o trabalho que ele fez? Comprou meu material, simplesmente pegou a estrutura, tinha outras lá, ele pegou uma, treinou com base nela os temas, foi lá, fez a prova e pronto. Já pensou, R$20, o cara vai trabalhar no Ministério Público. Ou seja, ele confiou, assim como outros confiaram no meu trabalho. Então já por aqui, você que tem dificuldade de escrever, professor, não sei por onde começar, então você tem estruturas coringas aqui no material que eu já vou mostrar para você, que vai estar no seu e-book, que você vai escolher, tá? Então tem uma série de estruturas coringas, você escolhe uma, treina, porque você já vai ter
condições de alcançar aqui mais do que o mínimo. Sempre digo, jamais escreva redação com no mínimo 20 linhas. Tá? O ideal é que chegue de 25, ou dependendo do caso, né? 30, 25 linhas ali, dependendo se você abordou o tema de maneira completa, já está de bom tamanho. Mas nunca fazer no limite, certo? 20 linhas. Então, prova de redação que você vai ter que fazer, tem que ter no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. A prova discursiva, claro, elimina, classifica, elimina, e é muito importante você ler isso aqui do edital, ó. Então, professor, todas as correções, todas as gerações que vão ser corrigidas, não, tem um número aqui, né, tem uma proporcionalidade. Então, nesse caso aqui, a banca ela já deixa bem claro isso, certo? Eu gostei aqui de outros pontos aqui. Gente, eu não vou detalhar essa parte do edital, não vou focar aqui especificamente na questão da redação. Aí tá aqui. Outro item do edital que nos interessa é o que diz respeito ao valor da pontuação, né, da prova discursiva. Então, 100 pontos, ok, gente? Já vou mostrar a grade aqui e explicar ela. Então, para você tirar 100 pontos, você vai ter que escrever um texto dissertativo, ok? Tá? Então, normalmente a banca ela cobra uma dissertação argumentativa. Eu acredito que não vai ser diferente. Tá? Então, no texto dissertativo, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que, além de explicar, além de analisar uma problemática, você vai ter que apresentar uma tese, um posicionamento, e você vai ter que fundamentar essa tese, esse posicionamento. Ou seja, você vai ter que usar de argumentação, de raciocínios lógicos e outros tipos para justificar o seu posicionamento, a sua tese, seu ponto de vista. Certo, gente? No próximo vídeo eu vou detalhar mais isso aqui, colocar mais exemplos, mas hoje eu vou te mostrar mais ou menos o que você vai ter que fazer. Certo? Então, no mínimo, um texto dissertativo de no mínimo 20 linhas, no máximo 30. Aí, olha só que interessante, ok? Até então, o Instituto Consulpan trabalha de que forma? Eu achei até estranho outros editais, porque o tipo de texto que ela cobrou foi a dissertação argumentativa. Vamos pegar aqui o exemplo do TCM Pará, o mais recente, tá? Que teve redação, nível médio e nível superior. E eu fiquei curioso, porque dizia no edital, mais ou menos isso aqui, né? Cobrar um texto dissertativo e a grade de correção. E eu fiquei curioso, digo, como é que eles vão cobrar uma dissertação argumentativa com base no conhecimento técnico, no conteúdo? Aí eu fui ver o conteúdo do TCM, cara, coisa relacionada ao Tribunal de Contas, né? Coisa relacionada à contabilidade, enfim, conhecimento bem específico, bem técnico. E eu fui olhar, tá? Fui verificar as provas discursivas, e realmente a banca ela conseguiu. Assim, tá? É uma dissertação argumentativa, só que eles priorizam tá? Que você faça abordagem do tema. Eu vou explicar isso com base em temas. No tema aqui que eu vou colocar para você, ou seja, você vai ter uma frase temática, certo? Inclusive nesse material eu explico a diferença de tema, de título. Aqui nesse caso você não é obrigado a colocar, tá? E assunto para você entender, ou seja, mostrar que, dependendo da frase temática, você vai ter que abordar todos os elementos que fazem parte dela para você tirar uma nota boa. Então, qual é a inovação que eu chamo aqui? É que a questão é de atualidade. Então, neste ano de 2023, eu já digo para você, ó, fique atento à temática relacionada ao meio ambiente, fique atento à temática relacionada à inteligência artificial, certo? Tá? Então, são temáticas relacionadas a atualidades, ok, gente? Fica atento à questão do racismo e injúria racial, certo? Houve recentemente modificação da legislação e também nós temos casos recentes, trabalho análogo à escravidão ainda no século 21, tá? Então, só para você ter uma ideia, tá? Veja bem, olha só, presta atenção. Se eu vou fazer o concurso para a área da Guarda Municipal, eu vou treinar apenas tema voltado à segurança. Calma aí. Se a banca colocasse aqui, ó, a respeito de temas ligados ao conteúdo,
ao conhecimento de conteúdo, aí eu diria para você, olha, pode treinar. Só questão da segurança. Mas quando a banca colocar atualidade, então, meu filho, você vai ter que treinar sobre diferentes propostas aqui que sejam atuais, recentes, tá? Bancas como ela costumam cobrar temas bem atuais, bem relevantes, que envolvem alguma repercussão, alguma problemática. Então, na área da segurança nós temos, por exemplo, aqui, ó, o uso aqui de inteligência artificial, cadê? Tá aqui, ó. Na questão da segurança pública, nós temos aqui a violência policial, tá? Nós temos o uso de, por exemplo, de câmeras, ou seja, de tecnologia, até que ponto usar esse tipo de ferramenta aqui. Então, são coisas temáticas da atualidade, tá? Aquilo que diz respeito, por exemplo, meio ambiente, inteligência artificial, racismo, não estou dizendo que é para você estudar só isso, tá? Mas se a gente for observar as temáticas, as questões relacionadas à atualidade, tá? Inclusive, no meu e-book eu coloco uma prova recente da banca e veio que na prova de português da Guarda Municipal ela colocou um assunto relacionado à atualidade, tá? Hoje, por exemplo, nós temos questão das notícias falsas, que ainda fazem parte de um hall de temas da atualidade, ok, gente? Então, não vá treinar apenas temáticas, temas, assuntos relacionados à área da segurança pública. Tá aqui, ó. Atualidades, ok? Então, você deve estar preparado para qualquer tipo de tema. E, mais uma vez, eu digo, olha, por isso que é importante você ter uma estrutura, um projeto de texto. Professor, eu não sei nem por onde começar. Então, você vai ter no meu material uma estrutura coringa, certo? Você vai escolher e essa estrutura você vai poder adequar a qualquer tipo de tema, se aplica a qualquer um. Então, daí a importância. Ok, gente? O número de desconto aqui relacionado está aqui, olha. Vamos lá para a pontuação. Então, você tem que ter no mínimo 50%, ou seja, 50 pontos. Gente, mas não vá, pelo amor de Deus. Não vá escrever uma dissertação para concurso público, tá? Qualquer concurso que seja, para qualquer cargo, pensando em tirar o mínimo. Não faça isso. No concurso como esse concorrido aqui, mais ou menos, pela quantidade de vaga, por exemplo, 80%, está na média, tá? Mas 90% para cima é possível, com certeza. Porque muitos treinam, muitos estudam, muitos têm um projeto de texto e eu sempre digo, tá? Eu sempre digo, escreva um texto para facilitar a vida dos avaliadores, tá, gente? Então, quem tem dado ouvido para mim, tem tirado nota alta em diferentes concursos, tá? Já tenho, às vezes, pessoas que costumam criticar meu trabalho, pessoas que trabalham com curso de redação, em cursinhos e tal, mas, ó, o resultado está lá no meu Instagram, vai lá. O resultado está aqui em vídeo no meu canal no YouTube, que eu provo que meus alunos que utilizam estruturas coringas criadas por mim tiram 8,75, tiram 9, tiram 10, nota máxima, meu irmão, você vai ver um monte lá. É 20, é 100, enfim. Tá? Por quê, professor? Porque eles vão com um projeto de texto. Eu vou te mostrar aqui 2 exemplos já. Isso facilita a vida dos avaliadores, gente. Sempre digo, são seres humanos que estão por lá. Imagina quando ele pega um texto e vê que tem um projeto de texto, que ele vê algo claro, que está ali discorrendo sobre o tema, meu querido, a tendência é dar nota alta, tá? Tem 10, ok? Então, muita gente ciente disso, tá? Pessoas às vezes aqui, por exemplo, que só vê minhas aulas no YouTube, pegam a estrutura que eu coloco aqui no vídeo como esse, que é possível bater um print de tela, copia e tira nota alta, depois vem me agradecer. E é isso mesmo, gente. Estou aqui para ajudar você, certo? Tá? Então, reitero, nada de fazer redação para tirar o mínimo. Nada de mínimo de linhas e nada de 50. Não, eu vou tirar 50. Não faz isso, não. Se você quiser passar, quiser exercer, quiser ser o futuro guarda municipal, futura guarda municipal, que eu particularmente considero um cargo muito importante, porque normalmente é o guarda ou a guarda municipal, que é o primeiro, que está mais próximo do habitante ali quando acontece alguma situação. Enfim, fora as outras vantagens como agente, né, do Estado, no sentido amplo, para garantir o direito à segurança pública e à ordem, né, gente? Então, embora não tenha essa valorização. Então, se você quer chegar lá, preste atenção, ouve aqui.
tá? Não tenho nenhum problema se você quiser me investigar, quiser saber se o professor aqui, Alessandro, pode lhe ajudar. Tá aqui no canal no YouTube, pode ir lá, tá? Ok? Pode ir lá, tá aqui meu zap, pode ir lá, que você vai confirmar aquilo. Então, muitas pessoas já estudaram comigo para outros concursos em Pernambuco e, graças a Deus, a tendência foi eu aprimorar, certo, gente? Aí, olha só, vai ter desconto, professor, se eu não observar o número de linha, vai. Então, desconto de 1 ponto por linha aquém, ou seja, abaixo do mínimo estipulado. Então, você escreveu o texto lá, 15 linhas. Você vai perder quantos pontos? 5. Não é isso? Você escreveu lá, ó, 32 linhas, tá aqui. Você vai perder 2 pontos. Não é interessante, como eu falei, você perder nem a mais e muito menos a menos. Gente, essa aqui é a grade de correção. Eu não vou detalhar ela. Eu já vou lhe mostrar aqui já textos, tá? Certo? Do que você vai ter que fazer, ó. Então, essa grade aqui é exatamente a grade de correção do Instituto AOCP, tá? Do Instituto Consuplan, da Consuplan, tá? Embora às vezes o Instituto Consuplan ele tem umas 3 grades aí. Então, tem umas que ele copia a grade da FGV. Mas tá aqui, ó. Então, essa grade de correção, esses aspectos avaliativos, vão ser justamente o que os orientadores os avaliadores vão utilizar para corrigir o seu texto. Eu achei muito bacana isso, bem aqui, ó. Eu acho muito interessante quando a banca faz isso, tá? Normalmente não tem. Aí observe que tem caráter aqui, ó, subjetivo, tá? Por isso que muitas das vezes eu entro no recurso e ganho, graças a Deus, por ter isso aqui na banca. Isso aqui é elemento subjetivo. Então alguém me deu 25 para ti, por exemplo. Eu digo, não, mas merece mais 2. Aí eu vou lá atrás desses 2. Com base no que, professor? Com base nesses conceitos, elementos subjetivos. Tem a questão de número, mas tem a questão de elementos subjetivos. O que é que a banca vai avaliar aqui para você, tá? E ela já deixa bem claro isso, ó, a argumentação e informatividade dentro do tema proposto, ou seja, se o seu texto é original, tá? Se você tem argumentação suficiente, as informações, o desenvolvimento de fatos, informações e opiniões, certo? Correção, professor, o que é isso? Não pense que você está corrigindo o texto, não é isso, tá? Se as informações, tá? Se você desenvolve fatos, informações, opiniões, que não sejam coisas óbvias, tá? Que você consiga trazer algo que seja interessante dentro do tema, tá? E que de certa maneira você aborde. Resumindo, o que é que a banca ela gosta de fazer aqui relacionado a essa argumentação? Você vê lá, vou colocar já aqui um termo para você ver, tá bom? Tem lá uma frase temática e você vai ter que desenvolver fatos, informações, opiniões, vai ter que argumentar sobre cada frase temática para você tirar aqui o máximo de 50 pontos. Ok? Então, por exemplo, vamos dizer que tem lá, fosse o tema, por exemplo, inteligência artificial na segurança pública, potencialidades e limites. Aí você discorreu sobre o uso da inteligência artificial na segurança pública, só que você só colocou potencialidade, você só colocou os aspectos positivos, por exemplo, tá? Você esqueceu de colocar os limites, né, que de certa forma esteja relacionado a aspectos negativos. O que é que vai acontecer? Você não vai tirar nunca 50 pontos. A banca ela vai desconsiderar, os avaliadores vão descontar ponto seu porque você não abordou todos os recortes temáticos, todas as palavras-chave que fazem parte da frase temática, certo? Aqui a banca vai avaliar em você a coerência, a coesão. Gente, eu tenho várias aulas sobre isso aqui, diferentes concursos. E eu sempre reitero, bato na mesma tecla para o pessoal, para você utilizar conectivo entre os parágrafos e dentro dos parágrafos, tá? Então, consequentemente, seu texto vai ter progressão de ideias, e você usando aí corretamente, né, de maneira apropriada, os articuladores, os conectivos, ou seja, então, os avaliadores vão olhar se o seu texto ele tem coesão entre e dentro dos parágrafos, certo? E se ele tem unidade de sentido, se ele tem harmonia de sentido, se não existe contradição,
tá? Se o seu texto ele é um todo de sentido, tem início, meio e final, mais uma vez aqui eu defendo as minhas estruturas Coringa, porque eu crio pensando já no justo aqui, já abarcando isso aqui, já abarcando todos esses quesitos. Então, por exemplo, eu coloco uma referência à Constituição Federal de 88 na introdução e ela vai aparecer lá na conclusão, justamente para assegurar um dos itens aqui, tá? Já eu lhe provo, já vou lhe mostrar. Questões gramaticais, olha, tem a questão do morfossintaxe, então aqui coerência e coesão vai valer 20 pontos. Morfossintaxe vai valer 20 pontos. O que é isso, professor? E a banca ela deixa bem claro, tá? Então, o emprego de pronomes, se você, por exemplo, quando vai iniciar lá o período, você inicia com ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo. Se depois da vírgula você não coloca a próclise. Se quando tiver uma palavra atrativa, por exemplo, você coloca o pronome oblíquo antes. Então, quando você diz assim, ó, é importante que se investigue, vamos dizer que eu esteja escrevendo uma redação e tenha esse enunciado. O que acontece? Importante que investigue-se. Então, tem gente que faz isso aqui, ó. Então, já perde um ponto aqui, ó. Menos um ponto, ó. Por quê, professor? Porque nesse caso aqui é um dos exemplos. Eu tenho esse vídeo, colocação pronominal aqui no meu canal no YouTube. Procure, tá? É um dos vídeos do meu antigo canal, certo, gente? Aí o que acontece, ó. De acordo com a norma culta, esse pronome oblíquo aqui ele tem que ficar antes do verbo, né? Que é o que nós chamamos de próclise, tá? Por quê, professor? Porque tem aqui o pronome que e ele é uma palavra atrativa, ele atrai aqui, ó. Então não pode ser uma ênclise, ou seja, o pronome não pode ficar depois do verbo. Gente, eu tenho vídeos no meu canal no YouTube sobre muitos desses itens aqui, ó. Seja para o Sebrae, para as outras bancas, professor, vão servir para mim? Com certeza, gente. São desvios que muitas pessoas cometem. Então, às vezes, você está cometendo. Mais especificamente, se você quiser ter um trato, professor, eu queria uma orientação, aí tem lá, como eu falei, ó, me contrate para fazer correção. Então, individual 15, 3 por 30, 7 por 100 reais. Tenho certeza. Olha, grande parte das pessoas que me contratam aqui estão aqui nesse pacote, aqui está nesse pacote, tá? Então, esse de 100 normalmente é para quem tem dificuldade, ok? Aí, às vezes, não usa tudo. Aí, de repente, sobrou, eu utilizo em outro concurso, certo, gente? Então, vou ver o emprego de pronomes, relação entre as palavras, concordância verbal e nominal, organização e estruturação dos períodos e orações, emprego dos tempos e modos verbais, certo? O que acontece bem aqui, tá? O emprego do pronome também não é só questão de colocação pronominal, não, tá? É saber quando utilizar, por exemplo, um pronome oblíquo, saber quando utilizar um pronome do caso reto, enfim. E aqui entra a questão de excesso de palavras também, ausência de palavras, truncamento de períodos, enfim. Então, cada erro, um ponto. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que escreve com vários desvios, vários desvios da norma culta. Então, normalmente tem banca que não coloca a quantidade de pontos que vai perder. Aqui eu achei interessante, isso aqui ajuda até a questão do avaliador, certo? Então, na parte dinâmica da correção, ele vai simplesmente fazendo lá o tracinho do lado aqui, né, da linha, e já vai somando os descontos, tá? Então, se você, nesse caso é importante, ou você assista aos meus vídeos, tá? Ou você me contrate alguém para fazer a correção no seu texto de acordo com essa grade aqui, ó. Tem que utilizar essa grade aqui, tá, gente? E também vão avaliar, no caso, a prova de redação. Vai ter o outro item, né, de avaliação que vale 10 pontos, que está relacionado à questão da pontuação, acentuação e ortografia. Cara, tem palavras aí que muita gente perde ponto. Então, olha só, 2 palavras que muitos candidatos perdem ponto. Aqui, ó, palavra órgão, que não coloca esse acento. E a palavra estado, por exemplo, certo? Que, por exemplo, no sentido, né, de Constituição, no sentido geral, né, o Estado, quando eu digo a dever do Estado, a educação, garantias, direito à segurança pública, aí Estado é com E maiúsculo. Ah, mas tem muitas pessoas que perdem pontos aqui. Vai daquela pessoa que sabe mais ou menos a noção de escrever, aquela que tem dificuldade. Certo, gente? Tá? Então, essa aqui é a grade, como eu falei para vocês. Certo? Já eu vou mostrar aqui mais ou menos 2 estruturas para você ver
que tipo de texto você vai ter que fazer. Isso aqui é importante, certo? Você saber que pode tirar nota 0. Claro que eu não desejo aqui jamais para você. Então, claro, se você não tiver texto, se fugir do tema, por isso que é muito importante agora você começar a ficar atento aí diante das notícias e das informações, adquirir meu e-book, que eu já vou colocar uns temas lá de acordo com a atualidade, aquilo que pode cair. Graças a Deus, Deus tem me abençoado, eu tenho acertado temas, certo, gente? Quer dizer que eu vou acertar, mas dentro do tema que a banca colocou, que pode ser da atualidade, eu já tenho mais ou menos aquilo que ela pode cobrar pelo estilo dela e o estilo dela. Então, no caso, seu texto ele não pode fugir da tipologia, ou seja, tem que ser uma dissertação, tá? Tem que ter a estrutura clássica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Os parágrafos tem que ter pelo menos 3 períodos, certo? Também tem lá no meu canal, eu vou explicar posteriormente em outro vídeo isso para vocês entenderem. Não fugir do tema e muito menos da proposta, né, da prova discursiva. Que, no caso, seja legível, tá? Ou desenvolvida que não seja em forma de texto, não é isso? E olha só que interessante, ó. Tem gente que escreve, viu? Olha que a banca colocou aqui, ó. Para dar 20 linhas, faz isso aqui, ó. Então, deixa eu começar aqui mais ou menos o texto com uma das estruturas que eu utilizo, ó. Os termos expressos no escopo. Tem gente que faz isso, ó. Acreditem. Deixa um espaço enorme entre as palavras para conseguir escrever 20 linhas. Ó, você não vai fazer isso aqui, ó. Tá? Espaçamento excessivo entre letras ou entre palavras, em parágrafos. Então você pode zerar a sua redação. Esse entre letras, gente, porque às vezes tem pessoas que escrevem, por exemplo, a palavra pelo, ó, aí faz isso aqui, ó. Não, professor, mas eu escrevi a palavra pelo. Pois é, mas olha onde estava. Olha aqui o L. Então acontece, tem gente que escreve assim. Então a banca deixou bem claro, ó, não faça isso não, viu? Certo, gente? O que essa banca ela coloca nos editais, normalmente os avaliadores eles seguem, viu? Então é muito importante que você não vacile. Então, caneta azul ou preta, certo? E que identifique o candidato. Aí olha só. Aqui, gente, quem não está assistindo, quem não assistiu a esse meu vídeo, quem não leu o edital, olha o que vai acontecer, ó. Normalmente isso aqui não acontece nos concursos, tá? Mas isso é uma prática que as bancas vêm colocando. A mais recente foi a Legale, concurso, ok? E outra aconteceu no Banco do Brasil, uma coisa interessante, aliás, na SES Gran Rio. Tá? O que foi que aconteceu? E aqui, olha, tá? Isso aqui a Legale vem fazendo agora, o Instituto Consulpan também. O que acontece? Vamos lá. Isso é prática, viu, gente? O avaliador te deu uma nota, ou os avaliadores te deu uma nota baixa, certo? E aí, claro, vai chegar a fase de recursos, só que aí a banca vai ter que divulgar o espelho da sua correção, não tem jeito. Então isso aqui é consequência, em tese é consequência, tem que ser feito. Mas olha só, os candidatos que tiverem segunda e cita de edital, os candidatos que tiverem suas redações corrigidas, olha o que a banca colocou aqui, ó, uma hipótese, uma condição, poderão solicitar o espelho, conforme a orientação após a publicação de cada ato. Ou seja, tá? Deixa aqui uma possibilidade. Porque normalmente a banca ela tem que divulgar o espelho de correção, mas não, ó. Você vai ter que solicitar, por isso que é importante que você acompanhe cada ato. E por isso que eu sempre digo, olha, é muito importante ler o edital. Você não tem tempo, mas eu já destaquei os elementos importantes sobre a prova discursiva. Porque às vezes, informação começa aqui, ó. Professor, poxa, eu tirei 60. Não, 75, vamos lá. Mas eu fiz uma ótima redação. Para minha nota deveria ser 90, por exemplo, 95. Exemplo. Aí você fica aguardando lá o espelho da correção. Que é normal, é praxe isso dos concursos. Aí não sai a tempo, você perde o prazo. Olha o que acontece. A banca aqui, ó, o item 17 colocou que vocês deverão, né, poderão solicitar. Então, vocês podem solicitar. É um pode como se fosse, ó, vocês devem solicitar o espelho. Porque, nesse caso, eu entendo que não é necessário solicitar o espelho da correção.
é algo que a banca já deve publicar. Gente, caminhando para o final, eu espero que você esteja gostando. Reitero aqui, ó, você se inscrever no meu canal, deixar seu like, seu comentário, a sua sugestão, você me seguir lá no Instagram, vai lá ver os resultados, vai lá ver as notas altas, os recursos, os modelos de recursos, as estruturas coringas arrebentando diferentes concursos no país. Aí olha só aqui, tá bom? Esse é um tipo de tema estilo padrão Instituto Consulpan. Aqui tem um diferencial, tá, gente? O edital não era relacionado ao tema da atualidade, era em relação ao conteúdo. Mas se você pegar diferentes provas discursivas dessa banca, inclusive eu tenho essa aqui, vai no seu e-book, não só essa como outras, você vai ver que a banca ela trabalha da seguinte forma, ó, tá? Não quer dizer que vai ser dessa mesma forma no seu. Então, até então, esse é o estilo, o modus operandi da banca. Então, ela tem aqui um único texto motivador, certo? Tá? Então, esse aqui é o texto motivador. Tem como título Doenças Erradicadas voltam a se manifestar no país. Aqui o autor, certo? Aqui a fonte, ela coloca. E aí, olha só, aqui o enunciado da prova discursiva. É isso que é extremamente importante que você leia, grife, tá? Porque é aqui que está aquilo que você deve fazer para você tirar 100 ou no próximo de 100. Então, olha aí, ó. Preferência da banca. Elabore o quê? Um texto dissertativo argumentativo. Tá? Já lhe mostra aqui mais ou menos o que você vai ter que fazer. Com exemplo, certo? Em que se discuta o que? A assistência básica de saúde como ferramenta de prevenção e erradicação de doenças no Brasil. Tá? Então, olha só. Aqui não era tema da atualidade, viu? Aqui a banca dizia que era o conteúdo específico do edital. Aí, beleza. Então, quem é da área da saúde pública, não é isso? Então, já sabia que o tema de redação ia ser uma dissertação argumentativa sobre a questão da saúde. Então, significa, professor, que vai acontecer a mesma coisa no concurso da Guarda Municipal? Eu vou só treinar temática relacionada à área de segurança pública? Aí você que quer, se você quiser correr o risco, corra, só treine. Mas eu oriento que não, você não vai treinar só temática relacionada à questão da segurança pública, tá? Porque não é isso que está no seu edital. Está lá temas da atualidade, como eu expliquei. Aí tá aqui, ó. Veja essa parte que está em negrito, certo? Isso aqui é o que a gente chama de frase temática, gente. Então, olha só, quem discorreu uma dissertação argumentativa sobre esse tema aqui, ó, o texto tem que ter o quê, ó? Desenvolvimento de fatos, informações, opiniões sobre a assistência básica de saúde, tem que discorrer sobre isso, certo? Como ferramenta de prevenção, só prevenção? Não. Como ferramenta de erradicação de doenças no Brasil, tá? Que normalmente a gente entende a questão da saúde, por exemplo, como algo relacionado só à doença, combate à doença. Só que saúde a gente sabe que não é só isso, também é prevenção, tá? Então, uma proposta como essa aqui, ó, alguém que discorreu apenas da saúde como elemento de erradicação de doença, esqueceu de colocar aqui a prevenção, tangenciou, abordagem incompleta. E aí, numa nota como de 50, cai para 25 pontos, por exemplo, para você ter uma ideia aqui. Tá? Então, do ponto de vista de um agente do serviço público que atua na esfera do cargo ao qual concorre. Então, seria mais ou menos a banca pedir para você discorrer um tema, né, relacionado à atualidade. Vamos lá, se ela cobrasse relacionado à questão da segurança pública, aí do ponto de vista de um agente do serviço público, de segurança pública, tá? É possível acontecer? Em tese, mas como eu falei para vocês, nesse caso aqui, ó, tá lá no edital, conteúdo. Então, se é saúde, vai cair o tema da saúde. E o de vocês, tema da atualidade. Então, eita, professor, a banca dificultou um pouquinho? Com certeza, né? Porque se fosse do conteúdo, eu vou estudar o conteúdo e vou treinar temas relacionados à questão da segurança pública. Gente, caminhando para o final,
Está aqui, tá, ó, um exemplo. Olha aqui a grade de correção. Tá lá esse texto aqui, o detalhe lá no vídeo que eu mostrei para vocês. É no início aqui do slide. Olha aqui a nota depois que eu ganhei o recurso. Muitas pessoas desconfiaram, alguém desconfiou aí, mas, cara, está aí o resultado. E não foi apenas esse. Esse aqui eu gostei porque eu expliquei no meu canal aqui no YouTube e alguém foi lá, comentou, depois até apagou, mas eu bati o print do comentário, tá? Porque às vezes eu sempre digo, olha, eu respeito o trabalho de todo mundo, cara, mas não digo que sou o cara, não. Eu digo que eu entendo pouco, certo? E eu leio de tal e procuro fazer possível para você fazer um texto que, o quê? Atenda aquilo que o avaliador quer. Então você tem que ouvir o avaliador. Então quando eu faço uma correção, por exemplo, utilizando esses elementos aqui, normalmente a minha mão é pesada, porque eu tenho tempo para fazer a correção. Mas eu digo, olha, às vezes o avaliador pode não ver determinadas coisas, então acontece. E às vezes ele erra também, como ele errou aqui. Aí entrei com o recurso, ganhei. Aí tá aqui, ó, gente, mesma grade, ó. Aqui, argumentação e informatividade, coerência e coesão, morfossintaxe, pontuação, acentuação, ortografia. Tá? Professor, então esse concurso aí foi promovido pela banca Instituto Consulpan, a mesma nossa? Não, foi por Instituto Consulplan, viu, gente? Mesma grade, mesmos aspectos avaliativos. Tá aí. Criei essa estrutura coringa. Uma delas, essa aqui, voltada especificamente para o concurso do Ministério Público, só que, como o Ministério Público é um agente, pode usar, por exemplo, para o concurso da Guarda Municipal, sem nenhum problema. Tá? Vamos dizer que a temática é sobre o meio ambiente. Cabe essa estrutura? Cabe, porque o Ministério Público está relacionado à questão ambiental. Vamos dizer que o tema for da área da saúde. Cabe? Cabe, porque o Ministério Público também, tá, está relacionado aqui, a Constituição Federal garantiu essa prerrogativa, várias prerrogativas para ele, que ele seja esse agente, quiser ele pelo respectivo, né, respeito aos direitos sociais. Então isso aqui que é a estrutura, gente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a dissertação argumentativa que você vai ter que escrever, ó, eu recomendo, eu sugiro que tenha essa estrutura aqui, ó, tá? Um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. É um rol taxativo? Não, gente. É um rol exemplificativo, é uma sugestão, tá? Então, o colega aqui pegou, adquiriu o e-book, R$20, pegou essa estrutura aqui, ó, gravou, tá? Eu vou já lhe mostrar aqui como ela aparece no meu material. E ele foi só colocando informações. Inclusive eu tenho teses coringas também, viu? No meu material. Você vai receber teses coringas lá, certo? E ele discorreu. Então aqui, ó. Aqui tem todos os componentes que um bom parágrafo da dissertação argumentativa deve ter. Contextualização do tema, tá? Traz informações novas, que é justamente para ganhar ponto aqui na questão da informatividade, sair do lugar comum, tá? Questão de coerência e coesão, olha só aqui, ó, tem os conectivos, certo? Inclusive eu dei uma inovada em alguns conectivos, não porque esses sejam feios de maneira nenhuma, mas para inovar mesmo, tá? Então tem conectivo, ó, entre os parágrafos, tem conectivo dentro dos parágrafos, aqui, ó, tá? Então são esses quesitos aqui que os avaliadores vão observar na sua redação. É isso que você vai ter que fazer mais ou menos, tá? Então, aí aqui, olha o que acontece, ó. Apresentou aqui na introdução essas informações, ó, certo? Cadê tese 1 aqui, ó? Motivos culturais, e a outra é falta de oferta. Aí o que é que ele faz, ó? Aqui, ó. Desenvolve aquela primeira informação que colocou aqui em cima. E aqui no segundo parágrafo, ó, ele vai desenvolver, ó, tá? Aquela segunda informação que ele colocou. Então, é isso aqui. A estrutura coringa já traz isso aqui para você, já, gente. Aquilo que você menciona aqui na introdução, você vai desenvolver um aspecto aqui, o outro aqui, ó, vai fundamentar, vai argumentar, tá? Como eu falei para vocês, reitero, a fundamentação aqui, normalmente, para essas bancas que utilizam essa grade, não é que você vai ter que utilizar, por exemplo, um repertório como a lá Enem.
Não é necessário isso. Porque eu já vi textos que a banca, os avaliadores dessa banca deram nota baixa para quem, por exemplo, usou o repertório, mas não abordou o tema, a frase temática. É por isso que eu reitero, tá? Então, por exemplo, de nada adianta você citar Zygmunt Bauman aqui, por exemplo, Simone de Beauvoir, José Saramago, se você não desenvolver esses aspectos que estão na frase temática. Para essas bancas que utilizam essa grade, eles querem que você, veja, tá? Eles querem que você desenvolva fatos, informações, opiniões a respeito do tema, das palavras-chave. É claro, nas estruturas que eu coloco e também no material, tem umas frases lá que você pode utilizar. Por exemplo, tem uma frase, tem estruturas, citações coringas, que se encaixam em qualquer tema, você pode usar. Aí você vai comentar e relacionar com o tema, tá, gente? Eu estou mostrando, ilustrando assim, mas no próximo vídeo eu vou detalhar para você, certo? Aí tá aqui, tá? Antes de eu mostrar aqui a estrutura coringa, mais um exemplo, nesse caso aqui para o Instituto AOCP, só que aqui você não precisa fazer, colocar título, certo? Nesse caso aqui, mas eu quero mostrar que essa aqui é uma outra redação nota máxima, certo? Do Instituto AOCP, que utiliza a mesma grade de correção. Aliás, isso aqui é uma redação nota máxima, tá, gente? Que utiliza a mesma grade de correção do seu concurso aí, promovido pela banca Instituto Consulpan. Mais uma estrutura coringa aqui, né, que o professor criou. Tá aqui, ok? A pessoa utilizou, confiou, essa aqui investiu umas correções, passou sozinha. E muito bem, tá? Em outro concurso. Nesse caso, a banca aqui, utiliza, ela solicita título. No caso de vocês não vão precisar, vão começar logo o texto a partir da linha 1. Tá aqui a estrutura, tá? Aí tá aqui os elementos coesivos, tá? Estão aqui os elementos coesivos. Estão aqui, olha só a estrutura de novo, um parágrafo para a introdução, um para o desenvolvimento 1, outro para o desenvolvimento 2 e outro para conclusão, certo, gente? Tá? Então, são exemplos aqui. Então, é assim que você vai receber o meu material aqui, Essa é uma das estruturas. Essa aqui, cara, eu já tenho coleção de notas altas, tá, gente? Em diversos concursos, ok? Então, mais ou menos esse aqui, professor, eu estou com dificuldade. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar, por exemplo, um texto, tá? Eu vou explicar mais ou menos eu colocando isso aqui, treinando, ok, gente? Então, no material que eu preparei para você, você vai receber ela, vai receber essa aqui, vai receber essa outra, vai ver outras e outras e outras, e textos prontos, dissertação argumentativa, expositiva e muito mais para ajudar na sua aprovação. Gente, esse vídeo inicial que eu preparei para você, tá bom? Muito obrigado por você que chegou até o final, tá bom? Obrigado, eu quero agradecer a Deus também por mais essa oportunidade. E até o nosso próximo vídeo. Não esqueça, tá bom? Quer adquirir o seu material? Entra logo em contato comigo aí. Quer me contratar para correção? Entra logo em contato comigo aí, que eu não tenho dúvida de que eu vou lhe ajudar na sua aprovação. Então, a sua aprovação passa por aqui.